Olá, bem-vindos à nossa aula número 112. Nós estamos no capítulo 15, o mercado, e vamos agora falar sobre lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Quem se lembra? Nós estudamos no capítulo anterior o assunto, um dos itens era lucros e perdas empresariais. Lá atrás, o papel do empresário numa economia estacionária, onde não há, né, a quantidade de lucros frente à quantidade de perdas, de prejuízo, é exatamente igual, soma zero. Agora nós vamos entender as coisas envolvidas e aqui já estamos começando os estudos usando a praxeologia, fizemos isso, usando as construções imaginárias para, logicamente e indubitavelmente, definir aquilo que é, de fato, lógico e incontestável. Então, a nossa ferramenta, o nosso laboratório, eu vou ler pelo PDF, tá? Não vamos ler pelo livro, para que todos leiamos juntos. Mas o importante é lembrar que o nosso laboratório, o nosso jeito de fazer experimentação é usando a praxeologia, usando as construções imaginárias. Falando se o caso era esse, logicamente o resultado seria aquele. Ora, se não é assim ou se é assado, isso não pode. Esse é o trabalho do praxeólogo, certo? Então vamos ao que interessa. Capítulo um pouquinho comprido, mas que vocês vão gostar até o final. Lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Nós vimos na construção imaginária de uma economia estacionária que a soma dos lucros de todos os empresários é igual à soma das perdas de todos os empresários. Nós vimos isso lá. Ah, o que o empresário lucra é, no total do sistema econômico, contrabalançado pela perda de outro empresário. Uma construção imaginária, tá, gente? Não existe isso aí. Isso aí é uma tese socialista lá do passado. Nem eles acreditam mais nisso. Porque existe um enriquecimento no total. O que os consumidores gastam a mais para adquirir certa mercadoria é contrabalançado pela redução de suas despesas na aquisição de outras mercadorias. Aí tá lá, se quiséssemos recorrer ao conceito enganoso de renda nacional, tão usado hoje em dia, deveríamos dizer que nenhuma parcela da renda nacional é constituída por lucros. Numa economia em desenvolvimento, as coisas se passam de forma diferente. Chamamos de economia em desenvolvimento como quem? Uma economia em desenvolvimento, uma economia na qual a cota, a parte per capita, por pessoa, de capital investido está aumentando. Então, se essa é a definição, devemos entender por que é a definição. E o que está sendo definido? Que a economia em desenvolvimento, ela acontece e ela está acontecendo quando? Quando a parte por cabeça, por pessoa, pelo total de capital investido, então, por pessoa, parte de capital investido está aumentando. Vamos traduzir? 100 pessoas. A quantidade de capital investido era um per capita, o total era 100 e ela passa no ano seguinte a 105. Então ficou 1,05 per capita, certo? Não é que um ganha e o outro perde. Então, o per capita dividido por todos, todo mundo ganha. Somou e dividido pela quantidade de pessoas do ano anterior, todos ganharam. Ao usar, entendeu? Ao usar este termo, não estamos expressando um julgamento de valor. Isso aqui é importante porque a gente já falou que lucro é um julgamento de valor. Não adotamos nenhum ponto de vista materialista, segundo o qual o progresso é bom, nem a visão idealista, que considera um mal, ou pelo menos irrelevante do ponto de vista mais elevado do ser. Nada disso. É certamente inegável o fato de que a imensa maioria das pessoas considera as consequências do progresso material como uma situação desejável e aspira por condições que só podem ser realizadas
numa economia em desenvolvimento. Ora, isso é prosperidade. Isso é progresso, prosperidade. Então é certamente inegável. Então, o que o Mises escreveu, ó, ao usar esse termo, aumento de capital investido per capita, nós não estamos aqui expressando um julgamento de valor, né? Não adotamos nem do ponto de vista materialista se o progresso é bom ou se não é. O que é certamente inegável é o fato de que a imensa maioria das pessoas considera as consequências do progresso material, da prosperidade, como uma situação muito desejável e aspira por essas condições de prosperidade que só podem ser realizadas numa economia em desenvolvimento. Na economia estacionária, os empresários, no exercício de suas funções específicas, não podem fazer mais do que retirar fatores de produção de um setor de produção para empregá-los num outro setor. Né? Então, e aqui tem admitindo que eles sejam conversíveis para outros usos. Então vai dizer lá, ver adiante e tal, explicando por quê, né? Existe uma condição que tem que admitir que os fatores de produção podem ser conversíveis para que essa afirmação dele valha. E é isso que ele está colocando. Ele está usando sempre do raciocínio, da lógica dentro da praxeologia. O que ele está dizendo? Que na economia estacionária, que é onde os lucros e perdas empresariais são iguais, ninguém enriquece, está parada a economia. Os empresários, no exercício de suas funções específicas de ser empresário, tocar um negócio, não como colaborador, não pode fazer mais do que retirar fatores de produção de um setor de produção para empregá-los num outro setor. Mas veja bem, não é o empresário, mas os empresários. Alguém tem prejuízo, alguém tem lucro. E alguém está tirando o fator de produção daqui e levando para cá. Ou ainda, utilizar o equivalente à depreciação de capital ocorrida no curso do processo de produção, ou seja, as máquinas que vão envelhecendo, para expandir algum setor industrial em detrimento de outro. Então, se você se teve depreciação aqui, teve apreciação aqui. Na economia em desenvolvimento, então, saímos da estacionária. A estacionária, no final do dia, vai tender lá para a economia uniformemente circular, uma construção imaginária que nós vimos. Antes, ela passa pela economia de repouso, estado de repouso final, é o nome, né? Vocês vão entender. Na economia em desenvolvimento, a gama de atividades empresariais compreende, além disso, a determinação da utilização que deve ser dada aos bens de capital adicionais, acumulados por novas poupanças. Na economia em desenvolvimento, vamos lá, o que é a economia em desenvolvimento? Chamamos de economia em desenvolvimento aquela que, no final, a quantidade de cota per capita de capital investido está aumentando. Então, todo mundo, na somatória geral, enriqueceu, na média. Não importa se um empobreceu e outro ganhou mais. Mas se somar por todos, não houve um ganha e outro perde. Todo, na média, houve um enriquecimento. Sempre haverá gente que vai perder, gente que vai ganhar, que vai quebrar, que vai prosperar. Não é o caso de soma zero. E nesse caso, na economia em desenvolvimento, a gama de atividades empresariais, a quantidade de atividades empresariais compreende, além de reorganizar os setores da economia estacionária, a determinação. Então, olha para que o Mises definiu ali, falou um pouquinho de economia estacionária, porque é a construção imaginária que a gente usa para entender efetivamente o que acontece na economia em desenvolvimento. Então, o que ele faz? Ele falou, olha, o que acontece na estacionária é isso. Só que da estacionária para desenvolvimento, ele fala que na economia em desenvolvimento a quantidade de atividades empresariais compreende, além do que nós falamos aqui em cima, a determinação, o empresário tem que determinar a utilização que deve dar aos bens de capitais adicionais, ao valor que se enriqueceu,
acumulados por novas poupanças, por as poupanças desse enriquecimento. A injeção desses bens adicionais de capital, implica no aumento da renda total produzida. Isto é, no aumento da oferta de bens de consumo que podem ser consumidos sem diminuir o capital disponível e, portanto, sem reduzir a quantidade de produção futura. E esse é outro ponto importante, importantíssimo. A injeção desses bens de capitais adicionais, esses bens adicionais de capital, implica no quê? Esses bens de capital adicional que os empresários utilizam melhoram suas condições empresariais. E isso faz o quê? Isso faz com que haja um aumento da oferta de bens de consumo, que podem ser consumidos sem diminuir o capital disponível. Lembra? O que é renda? Aumento de renda é quando você pode consumir mais sem gastar aquilo que era o seu capital que gerou essa renda. Perda é quando você consome parte do capital que gera a sua renda. O aumento da renda é efetuado por uma expansão da produção, sem alteração dos métodos tecnológicos de produção, ou pelo aperfeiçoamento dos métodos tecnológicos, o qual não teria sido possível se não tivesse havido o aumento da quantidade de bens de capital. Então, o aumento da renda foi efetuado por quem? Pela expansão da produção, seja como for. Entenderam o ponto-chave? Como é que enriquece a nação? Por assim dizer, não gosto desse termo, mas vamos lá. Como é que se enriquece uma nação? Prospera uma sociedade? É através do aumento da oferta de produtos, da competição que faz com que os preços caiam. Não é ganhando nominalmente mais aumentos de salários nominais. É você podendo comprar mais coisas. Metas de inflação é um jeito de roubar o povo sem que ele saiba. A meta de inflação, estou falando de inflação, não. Meta de inflação, que é usada erradamente, porque inflação é aumento de base monetária, mas meta de inflação é quanto o IPCA, que é um índice qualquer, feito de uma cesta de qualquer coisa, vai atingir. Só que a Rede Globo, todos os meios de comunicação, todas as escolas de economia não falam a verdade. Não existe tal coisa como esse índice de inflação. O índice de inflação é um índice que é fácil de medir. Só ir ver qual foi o aumento da base monetária M2, que compreende M1. Muito simples isso. É dessa riqueza adicional que emana o excedente dos lucros empresariais sobre as perdas empresariais. É dessa riqueza adicional que surge o excedente dos lucros empresariais sobre as perdas empresariais. E é fácil demonstrar que esse excedente não pode jamais absorver o aumento total de riqueza produzido pelo progresso econômico. Quão fácil é isso, Mises? É tão fácil. Mas o que ele quer dizer? Vai dar uma explicação a seguir, mas é fácil demonstrar que esse excedente dos lucros empresariais sobre as perdas empresariais, essa diferença a maior, né, esse excedente, não pode nunca absorver o aumento total da riqueza produzido pelo progresso econômico. Ele não absorve isso. Ele é o resultado disso. As leis do mercado dividem essa riqueza adicional, ela não fica no empresário que está aumentando, é no consumo. Então, esse aumento, as leis do mercado dividem essa riqueza adicional entre quem? Entre os empresários, os trabalhadores e os proprietários de certos fatores materiais de produção, de tal maneira que a parte do leão vai para os grupos não empresariais, parte do governo. Mas que todos saem ganhando. Se você aumenta a produção, você precisa de mais gente trabalhando. Se o mercado estava em estado de repouso,
numa economia estacionária, quando você precisa de mais gente trabalhando e ela estava em estacionária, e o exercício praxeológico é pegar de uma situação e ir para outra, que é o que nós estamos fazendo, você precisa oferecer maiores salários. Ela estava estacionária, todo mundo estava funcionando. Ok? Ok. Antes de qualquer coisa, devemos compreender que lucros empresariais não são um fenômeno permanente, e sim um fenômeno transitório. Por que essa frase? Porque, de fato, como já foi dito no capítulo anterior, que são o que explica as condições, né, as construções imaginárias, a economia, sim, o tempo todo está tendendo para uma condição que ela nunca vai alcançar, mas está tendendo para lá. Se ela está tendendo para lá, há de se dizer o seguinte: se ela está tendendo por uma economia uniformemente circular, ou, no primeiro caso, por uma economia de repouso estacionário, né, de um repouso final, um estado de repouso final, uma economia em estado de repouso final, o que acontece? O lucro de hoje, ele é transitório, porque ele tende a zero. O lucro empresarial tende a zero no final. Ele é transitório por isso, por uma definição praxeológica. Ele chega lá? Não. Há no que concerne, há no que define, no que são os lucros e perdas, uma tendência inerente ao seu desaparecimento, a tender a zero. O mercado tende para a emergência dos preços finais. Emergência não é de emergência da ambulância, não. Para o aparecimento, o surgimento de preços finais e para o estado de repouso final. Vamos explicar aí. Então, o mercado tende, flechinha com tendência, para a emergência dos preços finais num equilíbrio geral, um estado de repouso final. Só Mises denomina estado de repouso final, final state of rest, um hipotético estado final aos quais as ações individuais no mercado conduziriam. Sempre tende para lá. Atingi-lo significaria que todas as ações no mercado teriam cessado, porque todos os objetivos possíveis de serem atingidos já o teriam sido, e, consequentemente, não haveria motivo para nenhuma nova ação no mercado. O estado final de repouso não será jamais atingido, uma vez que os objetivos do homem não só são ilimitados, nossos objetivos são infinitos. Você conquista um, você quer outro. Como também variam permanentemente. E cada novo objetivo, ou cada mudança na escala de valores individuais, provoca um novo conjunto de ações que conduz a um novo e diferente estado de repouso final. Consequentemente, o estado final de repouso a que suas ações individuais estariam conduzindo está sempre se deslocando antes de ser atingido. Esta construção imaginária é útil como uma orientação para compreender os movimentos no mercado num determinado momento. Então, veja bem, o tradutor, né, nota do tradutor, NT, nota do tradutor. O tradutor está dizendo o seguinte: ó, galera, vocês estão percebendo que, consequentemente, o estado final de repouso, a que as ações individuais estariam conduzindo, está sempre se deslocando antes de ser atingido. Acabei de falar. Tende para um lugar, mas sempre alguém muda de vontade e vai para outro. Só que esta construção imaginária do estado de repouso final, ela é muito útil. Por quê? Porque ela serve como uma orientadora para compreender os movimentos no mercado em determinados momentos. E nós vamos usar isso muito. Se não ocorressem novas mudanças, pessoas que mudam de gosto, mudam de vontade, querem mais coisas, nunca estão conformadas, que interrompessem esse movimento e criassem a necessidade de um ajuste da produção a essas novas condições, essas novas vontades do mercado consumidor, ou de novas vontades que surgem,
Os preços de todos os fatores complementares de produção, levando em conta devidamente a preferência temporal, o tempo nisso, mas ok? Então, os preços de todos os fatores complementares de produção acabariam por ser iguais aos preços do produto. Perfeito? Sem deixar espaço para lucros ou perdas. A função empresarial tendendo para aquele limite, todos os fatores de produção, trabalho e materiais de produção, dos bens de produção para produzir aquelas coisas empresariais, começam a tender ao mesmo valor do produto final. E aí, os lucros e perdas empresariais, nós já entendemos algumas diferenças aí, tendem a zero. Em longo prazo, qualquer aumento de produtividade beneficia exclusivamente os trabalhadores e alguns grupos proprietários de terra e de bens de capital. Então, se os lucros e perdas empresariais tendem a zero, vai tendendo a zero, significa que alguém teve que melhorar de vida. Os trabalhadores e proprietários de terra que tiveram sua produção necessariamente aumentada por conta do consumo também dos trabalhadores e de bens de capital que produziram os bens de capital para esses caras que produzem os bens de consumo. E Mises vai fazer aqui, ó. No grupo dos proprietários de bens de capital, ele vai começar por quem no grupo dos proprietários de bens de capital. São beneficiados. Primeiro, aqueles cuja poupança aumentou a quantidade de bens de capital disponível para suprir os empresários que estavam produzindo os bens de consumo. A eles pertence essa riqueza adicional, fruto da restrição do seu próprio consumo. Então, esses empresários, ao invés de tirar maior renda, investiram e estão fornecendo mais quantidade de bens de capital. Os proprietários de bens de capitais já existentes, que, graças ao aperfeiçoamento dos métodos tecnológicos de produção, podem utilizá-los melhor do que antes. Então, aqueles proprietários de bens de capitais já existentes, que, graças a esses aperfeiçoamentos tecnológicos, utilizam seus bens de capital de melhor forma, mais eficientemente. Só que, evidentemente, estes ganhos são apenas temporários, porque eles estão fadados a desaparecer, porque provocam uma intensificação na produção de bens de capital em questão. Ponto. Por outro lado, estão fadados a desaparecer, por quê? Porque quando eles melhoram, você tem novas tecnologias entrantes, você tem uma quantidade de pessoas que estão ganhando mais. E aí há uma tendência, que aprende no mercado, de que pessoas entrem onde estão tendo mais lucro. E aí, esse tipo de proprietários de bens de capital que saiu ganhando, eles se equilibram. Se ele não for aquele do primeiro tipo, que são aqueles a quem a riqueza adicional pertence, nesse estado que deu um pico, todo mundo começou a ganhar e tende para zero, aqueles que pouparam. E nós vamos ver aqui até o final da última página do livro que só existe um jeito das pessoas enriquecerem. Ou elas, de um jeito honesto e correto. Poupando, poupança. Óbvio que não poupança em dinheiro pintado pelo Estado, que eles roubam você, desvalorizando a moeda. Por outro lado, então aí nós falamos sobre o grupo dos proprietários de bens de capital. Por outro lado, o aumento na quantidade de bens de capital disponível reduz a produtividade marginal desses bens, provocando desta forma uma diminuição no seu preço e prejudicando assim todos aqueles capitalistas que não participaram, ou pelo menos não suficientemente, do processo de poupança e da acumulação dos bens de capitais adicionais. O que acontece? Começou a ter um aumento tecnológico, os bens de capital começam a ser produzidos de uma forma maior e não por poupança, e então há uma queda no preço, uma superoferta. No grupo dos proprietários de terras, são beneficiados todos aqueles para os quais a nova disponibilidade, essa nova quantidade de bens de capital, resulta numa maior produtividade de suas fazendas, florestas, pesqueiros, minas, extrativistas. Então, os donos de terras agora têm máquinas mais eficientes e a produtividade que era de 10 agora está de 20 naquele espaço de terra.
Ora, se isso acontece, por outro lado, são prejudicados todos aqueles cujas propriedades se tenham, porventura, tornado submarginais. Se essas se tornaram mais produtivas, está sobrando produto no mercado e aquelas propriedades que a margem para se manter no mercado de consumo ficaram abaixo, ou seja, teus custos e ganhos a partir da sua produção não atingem a margem mínima do mercado. Então, ele tem prejuízo. Então, ele é uma propriedade submarginal no processo. E ele vai parar, em virtude do maior rendimento obtido nas terras pertencentes aos que foram beneficiados por esse aumento de capital, de bens de capital, perdão. Quanto aos trabalhadores, todos trabalhadores obtêm ganhos duradouros decorrentes do aumento na produtividade marginal do trabalho. Quando precisa de mais gente para trabalhar, porque é uma economia em desenvolvimento, você tem mais gente para trabalhar, e estava numa economia estacionária, então há um ganho desses caras. Não é só um ganho de salário nominal, mas a produtividade está aumentando, porque está tendo esses ganhos excessivos frente às perdas empresariais, está sobrando produto no mercado e essa riqueza está aumentando. Quem compra mais barato? Esses trabalhadores, que agora têm mais e têm mais produto no mercado. Mas, Rodrigo, se aumentou o trabalhador, será que a quantidade que foi não é... Não. Era uma economia, construção para loja estacionária. A quantidade de produtos no mercado atendia a todos, pessoas que estavam trabalhando e quem não estava trabalhando. Só que agora houve um desenvolvimento, uma geração de riqueza que proporcionou novos bens de capital, então aumentou a quantidade. E mais gente está trabalhando. Então, tem mais gente para consumir, com mais dinheiro, mas tem muito mais produto para ser ofertado. Então, o preço cai. Quanto aos trabalhadores, então, todo mundo tem, mas, por outro lado, em curto prazo, alguns podem ser prejudicados, sobretudo aqueles que se especializaram na realização de trabalhos tornados obsoletos em consequência da evolução tecnológica e que, não sendo capazes de realizar outro tipo de tarefa, acabam ganhando menos do que ganhavam antes, apesar do aumento geral no nível de salários. Então, o cara que era datilógrafo somente, esse até se reorganizar no mercado, saiu perdendo. Todas essas mudanças nos preços dos fatores de produção começam a ocorrer tão logo tenham início as ações empresariais que ajustarão os processos de produção para as novas circunstâncias. Então, todas essas mudanças nos preços, né, os fatores de produção das coisas, sobrou um lucro maior do que a perda empresarial e os empresários começam a reinvestir. Ao lidar com esse problema de mudança nos dados do mercado, devemos precaver-nos contra a falácia popular de distinguir, como se fossem coisas diferentes, os efeitos a curto prazo e os efeitos a longo prazo. Então aí vem todos os malfadados, que eu não posso nem chamar de economistas, formados, né, nas grandes universidades, que vem com esse papinho de curto prazo e longo prazo, efeitos de curto prazo e longo prazo. Então, não é isso. O que ocorre em curto prazo são precisamente os primeiros estágios de uma cadeia de transformações sucessivas, que tende a produzir os efeitos de longo prazo. Então, eu quero que vocês, meus alunos, nunca se esqueçam disso, tá certo? Então, o que acontece é que os efeitos de curto prazo são nada mais, nada menos do que os primeiros estágios daquilo que a gente vai chamar de efeito de longo prazo, que tende a produzir os efeitos de longo prazo. O efeito de longo prazo é, no nosso caso, o desaparecimento dos lucros e perdas empresariais. Tendem ao estado final de repouso, que, na verdade, os efeitos de curto prazo são os estágios preliminares deste processo de eliminação, que, finalmente, se não for interrompido por novas mudanças nos dados, que sempre são, resultaria no que eu falei lá atrás, numa economia uniformemente circular. É necessário compreender
que o próprio aparecimento de um excedente do total de lucros empresariais sobre o total de perdas empresariais está intimamente ligado ao fato de que o processo de eliminação do lucro e perda empresarial tem seu início no mesmo momento em que os empresários começam a ajustar o complexo de produção aos novos dados, as estruturas de produção a esses novos dados. Então vamos lá. Vamos tentar ler com calma, porque o parágrafo a frase é grande dentro do parágrafo, mas é importante. É necessário compreender que o próprio aparecimento de um excedente, ou seja, de um resultado maior do que do lucro sobre as perdas empresariais, esse próprio aparecimento, o próprio aparecimento, surgimento desse excedente, está ligado diretamente ao fato de que o processo de eliminação do lucro e perda empresarial tem seu início no mesmo momento, ou seja, naquele mesmo momento que os empresários começam a ajustar o complexo porque tiveram um lucro, começa a tendência do lucro e perda de ser tender a zero, desaparecer. Esse é o ponto. Porque eles vão se adequar para fornecer mais coisas. Não há um instante sequer, coitado do empresário, né, do empresário, ao longo de toda essa sequência de eventos, em que as vantagens decorrentes do aumento de capital disponível e dos aperfeiçoamentos técnicos beneficiem apenas os empresários. Se a riqueza e a renda dos demais estratos sociais permanecessem inalteradas, exercício praxeológico. Vamos fazer um contraponto. Então, olha lá. Não há um instante sequer ao longo de toda essa sequência de eventos em que as vantagens decorrentes desse excesso, né, no aumento do capital per capita, da cota per capita, esse excesso de lucros, beneficiem apenas os empresários. Vamos entender. Vamos fazer um exercício. Se a riqueza e a renda dos demais estratos sociais permanecessem inalteradas, as pessoas só poderiam comprar os produtos adicionais pela restrição proporcional de suas compras de outros produtos. Se esse ganho não fosse parar na mão do consumo, do consumidor, se só os empresários tivessem lucros, eles teriam que aumentar preços. Então, se ninguém se enriquecesse na outra ponta, você não teria excesso de lucros, porque a economia não estaria comprando mais. Se fosse assim, os lucros de um grupo de empresários seriam exatamente iguais às perdas incorridas por outros grupos. Porque se esse cara não ficou mais rico, para ele comprar mais desse, ele tem que deixar de comprar do outro. Uma economia estacionária. Então, essa é a prova de que no fim do dia, uma economia em desenvolvimento, onde aparentemente você vê o empresário ganhando mais, está beneficiando o trabalhador, em última análise. Mas como a gente viu, os produtores de terra, os proprietários de terra e os proprietários de bens de capital. O que ocorre é o seguinte: os empresários, ao se engajarem na utilização dos capitais recém-acumulados, ou seja, na poupança que foi feita, pegando para produzir mais, e na aplicação de novos métodos tecnológicos de produção, necessitam adquirir fatores de produção complementares, mais matéria-prima, mais trabalhador. Então, sua demanda por esses fatores é uma demanda adicional. E se é uma demanda adicional, ela provoca um aumento dos preços dos fatores em questão, que estão sendo adicionalmente requeridos. Então, somente na medida em que ocorre esse aumento nos preços e salários, nos preços dos bens de produção e nos salários, os consumidores estarão em condições de comprar os novos produtos sem diminuir a compra de outros bens. Somente nessa medida pode surgir um excedente do total de lucros empresariais sobre o total de perdas empresariais. E essa é a explicação categórica, praxeológica, do porquê, no fim do dia, nessa tendência, quem ganha são os trabalhadores e os proprietários de bens de capital. O veículo do progresso econômico é a acumulação de capitais adicionais por meio da poupança e do aperfeiçoamento dos métodos tecnológicos de produção,
cuja ocorrência está quase sempre condicionada pela existência dessa poupança, que ele fala dessa prévia acumulação de capital. Por que esse quase sempre? Porque existem desenvolvimentos tecnológicos que acabam acontecendo até mesmo em situações de escassez de bens de capital, ou de diminuição de riqueza propriamente dita. Os agentes do progresso são os empresários promotores interessados em obter lucros pelo ajuste de seus negócios de forma a satisfazer os consumidores da melhor maneira possível. Descobrir antes o que o consumidor vai desejar daqui a pouco. Os riscos do mercado. Acertar os riscos do mercado é o que faz as maiores riquezas. Os desejos futuros. In, invariavelmente, risco. Ao realizar seus projetos, promovendo o progresso econômico, os empresários têm necessariamente de dividir os benefícios decorrentes do progresso com os trabalhadores e também com uma parte dos capitalistas e proprietários de terras, incrementando, e aí que vem a beleza, passo a passo, a participação desses grupos até que a sua própria parte desapareça inteiramente. Então, este é o ponto-chave. Pelo exposto, fica evidente quão absurdo é falar de uma taxa de lucro, ou de taxa normal de lucro, ou de uma taxa média de lucro. O lucro não é função, nem depende da quantidade de capital empregado pelo empresário. Aí, olha que coisa importante. O lucro não é função, nem depende da quantidade de capital empregado pelo usuário, pelo empresário, perdão. O capital não gera lucro. Lucros e perdas dependem exclusivamente do sucesso ou fracasso do empresário ao ajustar a produção para a demanda dos consumidores. Não há nada que se pode chamar de normal ou equilibrado na relação a lucros. Pelo contrário, lucros e perdas são sempre um fenômeno decorrente de um desvio da normalidade, de mudanças não previstas pela maioria das pessoas e de um desequilíbrio. Então, olha aqui, isso é de muita importância de entendimento. Lucros e perdas são sempre um fenômeno que decorre de um desvio daquilo que todo mundo acha que é normal. São decorrentes de mudanças não previstas pela maioria. Porque se todo mundo prevê, todo mundo faz, se torna normal. Os lucros e perdas são decorrentes de um desequilíbrio, daquelas mudanças que não estão previstas. Esses fazem a diferença. Esses têm o lucro ao invés das perdas. E quem ficou nas condições normais vai tender para o equilíbrio dentro do segmento dele, onde se torna commodity, e aí chega alguém e vê, e aí investe naquela ponto de expansão, vê primeiro e enriquece. Não poderiam existir no mundo, lucros e perdas não poderiam existir no mundo de normalidade e equilíbrio. Numa economia em movimento, prevalece sempre uma tendência ao desaparecimento de lucros e perdas. Somente a ocorrência de novas mudanças pode fazer renascer os lucros e perdas dessas mudanças. Numa situação estacionária, a taxa média de lucros e perdas é zero. Os bens de capitais já existem e ninguém tem. A quantidade de lucros e perdas são zeradas. Um excesso do total de lucros sobre o total de perdas é uma prova do fato de estar havendo progresso econômico e melhora do nível de vida de todos os estratos da população. Quanto maior esse excesso, maior o incremento da prosperidade geral. Então, quanto maior um conjunto de pessoas numa sociedade, quanto mais todo mundo se enriquece per capita, pode ser que um empobreceu, mas na média todo mundo reenriqueceu, houve um enriquecimento, significa que toda a população
sem exceção, enriqueceu. Muitas pessoas são absolutamente incapazes de lidar com o fenômeno do lucro empresarial sem manifestar um sentimento de hostilidade invejosa. Para essas pessoas, a fonte do lucro é a exploração dos assalariados e dos consumidores, isto é, uma injusta redução dos salários e não menos injusto aumento nos preços dos produtos. De direito, não deveria haver lucro nenhum. Tem sempre maluco ou pessoas de pouca capacidade intelectual. A economia é indiferente em relação a esses juízos de valores arbitrários. Não lhe interessa saber se os lucros devem ser aprovados ou condenados do ponto de vista de uma pretensa lei natural ou de um pretenso código de moralidade eterno e imutável que só pode ser compreendido através da intuição pessoal ou da revelação divina. Ai, juros é. Cobrar juros é heresia, né? A usura é heresia, cobrar juros é heresia. Isso não cabe à economia. Esses juízos de valor não cabe a nós julgar. A economia meramente estabelece o fato de que lucros e perdas são fenômenos essenciais na economia de mercado. Não pode haver uma economia de mercado sem eles. A economia de mercado sempre está em movimento. A economia de mercado sempre está fora de equilíbrio. A economia de mercado é uma relação entre consumo e produção. Uma economia de mercado está em movimento. A economia de mercado sempre tem perdas e ganhos. Certamente é possível para a polícia confiscar todos os lucros, mas tal polícia necessariamente converteria a economia de mercado num caos. Não há a menor dúvida de que um homem tem o poder de destruir muitas coisas, e ao longo da história tem usado amplamente esse poder. Né? O homem tem o poder de pegar um revólver e atirar na própria cabeça, e faz. Ele também pode destruir a economia de mercado. Basta ele se tornar um socialista, um comunista que toma todo o lucro para si. E se esses supostos moralistas não estivessem cegos pela sua própria inveja, então quem começa com moralismo é um invejoso, perceberiam que não se pode falar de lucro sem falar simultaneamente de seu corolário, sua contraparte, a perda. Não silenciariam sobre o fato de que as condições preliminares para o desenvolvimento econômico são criadas por aquelas cuja poupança acumulada, perdão, a poupança acumula o capital adicional e pelos inventores. Então, se esses grupos não tivessem cegos pela sua própria inveja, eles perceberiam que não dá para falar de lucro sem falar de perda. Eles não ficariam quietos sobre o fato de que as condições preliminares para o desenvolvimento econômico são criadas por alguém que poupou e assim acumulou capital adicional, e também pelos inventores, que da noite para o dia podem ficar ricos. E de que a utilização dessas condições favoráveis ao progresso econômico é efetuada pelos empresários. São eles que vêm mais longe. As demais pessoas não contribuem para o progresso, mas são beneficiadas pela cornucópia de abundância que a atividade de outros lhe enseja. Nise está falando aqui do socialista de iPhone. Esses tontos não contribuem para o progresso, mas são beneficiados por toda a abundância de bens que são resultado da atividade de outros. O que mais tem sido dito acerca da economia em desenvolvimento, mutatis mutandis, pode ser aplicado às condições de uma economia em regressão. Então, o que foi falado de uma economia em desenvolvimento pode ser mutatis mutantes, ou seja, inversamente, né, mudando inversamente as coisas, pode ser aplicado para as condições de uma economia em regressão, isto é, uma economia na qual a quota de capital investido per capita está diminuindo, certo? Numa tal economia, há um excedente do total de perdas empresariais sobre o total de lucros. Aqueles que não conseguem livrar-se do hábito enganoso
de pensar em termos de coletivo e de grupos inteiros poderiam levantar a questão: como poderia haver atividade empresarial numa economia em recessão? Olha que pergunta maravilhosa. Por que alguém haveria de se lançar numa empresa se já sabe de antemão que suas chances de ter lucro são matematicamente menores do que as chances de sofrer perdas? Quem faria isso numa economia em recessão? Entretanto, esse é um método falacioso de colocar o problema. Mises da aula demais. Os empresários, como todo mundo, não agem como membros de uma classe, mas como indivíduos. Nenhum empresário está preocupado com a sorte de todos os outros empresários. É irrelevante para um determinado empresário o que acontece com outras pessoas que as teorias, em função de certas características, catalogam como pertencentes à mesma classe que ele. Está em crise o mercado e eu sou um bom fazedor de prédio bom e barato? Talvez para mim seja o momento certo. Na economia de mercado, viva e perpetuamente em movimento, existem sempre lucros a serem auferidos por empresários eficientes. Isso é lindo. O fato de que, numa economia em regressão, o total das perdas exceda o total dos lucros, não detém um homem que tenha confiança na sua própria capacidade. Um empresário, ao conceber uma ação futura, não recorre ao cálculo de probabilidade, de que nada lhe serve no campo da compreensão. Confia na sua própria capacidade de compreender melhor as futuras condições do mercado do que na dos seus concidadãos menos bem dotados por esse feeling. A função empresarial, o empenho dos empresários por obter lucros, a função empresarial, que é o quê? O empenho dos empresários por obter lucros, é a força motriz da economia de mercado. Lucro e perda são instrumentos por meio dos quais os consumidores exercem sua supremacia no mercado. O comportamento dos consumidores engendra os lucros e as perdas, e desta forma transfere a propriedade dos meios de produção das mãos dos menos eficientes para as mãos dos mais eficientes. Quanto melhor um homem servir os consumidores, mais influente se tornará na direção das atividades econômicas. Se não houver lucro e perda, os empresários não saberiam quais são as necessidades mais urgentes dos consumidores. Mesmo que alguns empresários pudessem adivinhá-las, não teriam os meios para ajustar corretamente a produção a elas. A empresa que visa o lucro está sujeita à soberania do consumidor, enquanto que as instituições sem fins lucrativos não dependem da resposta do público. A produção pelo lucro é necessariamente produção para o consumo. Uma vez que os lucros só podem ser ganhos quando se fornece aos consumidores aquilo que eles preferencialmente desejam, a crítica ao lucro feita pelos moralistas e pregadores erra o alvo. Não é culpa dos empresários se o consumidor, o povo, o homem comum, prefere bebidas alcoólicas em detrimento da Bíblia e romances policiais em detrimento de livros sérios. E se o governo prefere canhões do que na produção de comida. O empresário não tem lucros maiores por vender coisas más em vez de vender coisas boas. Seus lucros são tanto maiores quanto mais consiga prover os consumidores com aquilo que eles mais desejam. As pessoas não bebem bebidas fortes para satisfazer os capitalistas do álcool, nem vão à guerra para aumentar os lucros dos mercadores da morte. A existência de uma indústria de armamentos é consequência do espírito beligerante, não sua causa. Sempre haverá oferta para aquilo que o mercado demanda. Não compete aos empresários fazer as pessoas substituírem ideologias malsãs por ideologias saudáveis. Cabe aos filósofos mudar as ideias e os ideais das pessoas.
O empresário serve aos consumidores tal como eles são hoje, por mais perversos e ignorantes que sejam. Os consumidores podem ser perversos e ignorantes. Podemos admirar aqueles que se abstêm de obter ganhos com a produção de armas ou de bebidas alcoólicas. Podemos bater palmas para eles. Entretanto, sua conduta louvável é um mero gesto sem efeito prático. Mesmo que todos os capitalistas e empresários agissem assim, a guerra e o alcoolismo não desapareceriam. Como ocorria na época pré-capitalistas, os governos produziam suas próprias armas e os bebedores destilariam a sua própria bebida. Este é o ponto interessante do jogo. E aqui a gente termina a nossa aula de número 112, mostrando respostas efetivas para questões que muitos poucos economistas enxergam, mas na maioria sim, mesmo de outras escolas, sobre economias em desenvolvimento e economias em recessão. No entanto, usando nada de artifícios matemáticos, usando artifícios de lógica e praxeologia. E esse é o ponto. Espero que estejam gostando cada vez mais. Um abraço, até a próxima aula.